Boa noite, paz seja convosco. Para quem não me conhece, eu sou o Alex, né? E aí? Claro, né? Por favor. Então, dando continuidade ao que o Pipe estava pregando, ele estava falando sobre os dons espirituais, né, e o seu uso na igreja. E depois falou sobre o Espírito Santo. Aí, dando continuidade a isso, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração foi a respeito de utilizarmos os dons, né, da igreja para o mundo. Né? Ele falou primeiro da igreja para a igreja, e eu vou dar sequência aqui, da igreja para o mundo. Né? Então, o texto base que nós utilizaremos está lá em Mateus 5, a partir do versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ai de mim que sou pecador. Mateus é Novo Testamento. Tá? O texto diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Vamos orar? Fechem seus olhos. Deus Santo, obrigado pela tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Eu clamo a Ti que use Teu Espírito para falar no nosso coração e que possamos salgar este mundo, que possamos iluminar este mundo através do Teu Espírito que vive em nós. Então, Pai, fale conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, essa passagem aí ela foi escrita por Mateus logo como segundo ponto do Sermão do Monte, certo? O primeiro ponto são as bem-aventuranças, as quais Jesus nos mostra claramente o perfil do verdadeiro cristão, certo? Então, logo em seguida, ele fala de como o cristão para fora da igreja tem que ser, certo? Que é sal e luz. Mas vamos para os elementos, né, contidos na passagem. O primeiro deles é o sal, certo? Que em quantidades apropriadas dá um sabor agradável ao alimento e é eficaz para a conservação deste, certo? Mas mais adiante eu falarei especificamente de como ser um sal na sociedade. O segundo elemento é a luz, que serve para iluminar e ajudar a ter uma boa visão da realidade proposta ao ambiente, seja ele físico, intelectual ou emocional, certo? Presente e distante. E o terceiro elemento é o mundo. Né? Ali no original grego a palavra é cosmos, que algumas vezes é utilizada para falar sobre o mundo físico e seus habitantes, mas também é frequentemente empregada aqui na Bíblia como sentido moral e ético, né, para falar sobre uma sociedade corrompida moralmente e o princípio do mal que opera nos seres humanos, certo? Então vamos ali para o versículo 13, a parte A, certo? Vocês são o sal da terra. O que Jesus quis dizer com isso? Né? Que é da nossa própria natureza como cristãos. Temperar tudo o que está à nossa volta, certo? Temperar com a palavra de Deus, temperar com as nossas ações, né? Temperar levando esperança através da pregação do Evangelho. Né? Também é da natureza da nossa fé espalhá-la em tudo o que tocamos. Né? Então aí entra o conceito do sacerdócio universal, né? Pregado por Lutero, Calvino, Zwinglio e todos os demais reformadores, né? Até os pré-reformadores, que é fazer tudo para a glória de Deus.
né? Tudo para que a glória de Deus seja manifestada aqui na terra, né? E Deus nos pôs, significa também que Deus nos pôs ao lado de outras pessoas para que possamos comunicá-las toda a graça que recebemos por parte dele. Aí podemos compreender como o sentido da grande comissão, certo? Que é uma ordenança da parte de Jesus. Né? Vão por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as tudo o que eu vos ensinei. Né? Ali, na parte B do versículo 13, Jesus diz, né? Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Encaixando com essa parte B do versículo 13, veio a calhar a leitura de duas outras passagens, que uma está lá em João 15 e a outra em Hebreus 6, do 4 ao 6. Né? João 15 vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem pertence em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Lá em Hebreus 6, do 4 ao 6, diz o seguinte: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Deixa eu tomar uma água aqui. O coração aqui tá terrível. Vai saindo. Então aí, esses dois textos, de João 15 e Hebreus 6, né, eles não ilustram uma cena de perda de salvação. Né? Até porque a salvação não se perde. Certo? Porque se ela puder, em algum momento, ser perdida, significa que o sangue que foi derramado na cruz não foi o sangue do próprio Deus. Certo? Então, ele acaba não se tornando o suficiente, se há alguma possibilidade, né? Porque seria uma salvação frouxa. Aí estava todo mundo condenado e, né, já era. Trazem, né, na verdade, trazem a nós a ilustração de uma pessoa que nunca foi realmente convertida, né, que provou de todas as manifestações do Senhor, que provou da presença dele, provou de milagres, chegou a ver sinais e prodígios e nunca foi um convertido. Né? Um exemplo muito prático disso daí é Judas, né? que estava lá presente com Jesus a todo tempo e ainda assim o negou, ainda assim passou a perna. Isso que era um cara que estava preocupado, né? Se dizia preocupado. Né? A gente vê isso daí lá quando Maria joga o óleo de bálsamo, né, aos pés de Jesus e lava-os, né, e Judas chega assim e fala: não, para quê? Isso daí era para ser dado aos pobres, né, era para vender e dar aos pobres, né, cheio de justiça social, cheio de boas intenções, né, coisa que o inferno está cheio, né, e é isso. Uma ilustração a respeito disso, do bispo Charles Riley, ele diz assim:
Os verdadeiros cristãos devem ser neste mundo como o sal. Ora, o sal tem um sabor todo peculiar, diferente de qualquer outra coisa. Quando misturado com outras substâncias, preserva da corrupção. O sal transmite um pouco do seu sabor a tudo com o que é misturado. Só é útil quando preserva o sabor. Do contrário, para mais nada presta. Somos crentes verdadeiros? Atentemos para a nossa posição e nossos deveres nesse mundo. Então aqui, essa questão do sal, né? Quando a gente vai temperar algum alimento, se vamos fazer 1 quilo de carne, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, não colocamos 1 quilo de sal, não é verdade? Utilizamos um pouquinho e vamos experimentando até que o sabor esteja agradável e que seja mantido, certo? Então, da mesma forma, mesmo sendo poucos cristãos, Jesus falou que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas esses poucos trabalhadores devem ser tão influentes na sociedade o quanto um pouquinho de sal é influente no sabor do alimento, certo? E porque ali quando Jesus fala sobre o sal perder o sabor, que utilidade ele tem se ele perde o sabor, se ele fica insosso? Então, quando ele fica insosso, a ilustração que podemos ter a respeito disso é quando os cristãos querem se assemelhar ao mundo. Quando eles querem se assemelhar ao mundo, o primeiro princípio moral bíblico que você vai citar para uma pessoa dessa, ela já chega para você com o famoso jargão do não julgueis. E também já prosseguem com outro jargão que está lá em 1 Tessalonicenses 5:21, que eu vou ler para vós, que sois pecadores. No versículo 21, Paulo fala assim: mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. O famoso reter o que é bom. Claro que devemos reter o que é bom das coisas. Mas o que acontece diante de uma igreja que quer se assemelhar ao mundo? Ela não... ela esquece de ler o versículo seguinte, que Paulo diz: mantenham-se afastados de toda forma de mal. É fácil falar retenha o que é bom, só que, beleza, quer reter o que é bom, mas de algumas coisas, principalmente de conceitos ditos seculares, beleza, retenha, mas não se assemelhe a ele. Não tem problema nenhum em um cristão fazer leituras de autores ateus, de autores de outras religiões, encontrar pontos em comum com essas outras crenças ou descrenças, mas no que divergir com o princípio bíblico, deve-se ter em mente que somente a fé cristã está correta. Só o que está na Bíblia é o certo, diante dessas diferenças. Então, nos pontos em comum, devemos usar para evangelizar o mundo. Isso é uma ótima tática, para a gente não chegar simplesmente atacando a crença do outro, como se o outro fosse um oponente e não a crença a qual ele professa, certo? Ali em João 16:33, Jesus diz assim para nós: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Então, aqui nessa questão aqui, a gente tem que aderir ao princípio que Tiago nos traz. Tiago, quando somos amigos do mundo, Tiago nos chama de adúlteros e adúlteras para com Deus. Porque é isso que somos. É como um marido que trai a esposa. Porque Jesus
Jesus mesmo nos disse que ou nós servimos ao mundo ou servimos às riquezas. Perdão, disfarce. Ou servimos a Deus ou às riquezas, porque não podemos ter dois senhores, né? Aí vem muitas pessoas dizendo assim, não, mas você tem que parar de falar de moral, você tem que parar de falar disso e disso e daquilo, você tem que começar a falar de ética, porque nem todo mundo segue a moral cristã e tal, e tal, e tal, né? Mas se a ética não for pautada pelos meus princípios morais, então não, né? A ética é só a bagagem do carrinho de mão. A moral é que tem que carregar a ética para as pessoas, né? Ali nos versículos 14 e 15, continuando, Jesus fala assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde ilumina todos os que estão na casa, né? Então nós cristãos, nós somos luz do mundo quando, né? Quando nossas ações são diferentes das ações daqueles que andam nas trevas, pois estes são inimigos de Deus, né? Conforme tinha dito que está descrito lá em Tiago 4:4, certo? Né? Então nós cristãos somos luz do mundo quando apresentamos a santidade de Deus nas nossas vidas com o nosso testemunho. Né? Então, o mundo nos observa muito, certo? Nos observa até mesmo onde nós nem imaginamos, né? Pode ser até naquele like maroto, na foto da irmãzinha sensualizando, né? O mundo está nos observando. Pode ser num post completamente escondido em algum grupo na internet, né? Que você comenta lá uma torpeza, daí o cara já vai olhar, mas esse cara não é crente, né? E pode ser também no comportamento pessoal, né? Quantas vezes a gente já não presenciou pessoas, né, homens cristãos destratando a própria esposa publicamente, ou a esposa era meio neurótica e destratou do marido, do noivo, né, publicamente. O mundo nota isso e a gente tem que ser influenciador dele, sendo diferente dele, né? Porque se o mundo olhar para nós e falar assim, esse cara é que nem eu, essa mulher é como eu, então não precisa de Jesus, né? Se for para continuar sendo como o mundo. Nós cristãos somos luz do mundo quando influenciamos, ou pelo menos buscamos influenciar as pessoas de acordo com os padrões morais e éticos revelados a nós por Deus na Bíblia, né? Então, é a questão da gente não manter tudo apenas na ortodoxia, né? E sim partirmos para a ortopraxia, que é o quê? É você colocar em prática todo o conceito bíblico ao qual você tem aprendido, né? Não adianta nada eu fazer um discurso bonito aqui, ou lá fora para o mundo, postar frases de teólogos e de pastores e de padres da antiguidade, né? Na internet, ou até mesmo versículos bíblicos, e não viver isso e não transparecer ao mundo ao qual eu vivo, certo? Esconder a fé cristã é o mesmo que privar o mundo de conhecer o Senhor a quem servimos. Logo, se assim fizermos, estamos deixando de fazer o bem, né? E como diz lá em Tiago 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aí entramos num campo um pouco perigoso, que é o campo dos isentões, certo?
Em todo lugar que você vê um isentão, você pode saber que no fundo, ele vai pender para o lado errado. É só dar uma apertadinha que pronto, já era. Né? Vem de graça. Outra ilustração do Charles Riley, ele diz o seguinte: os verdadeiros crentes devem viver como luzes neste mundo. A propriedade da luz é ser totalmente diferente das trevas. A menor centelha em uma sala escura pode ser vista profundamente. Dentre todas as coisas criadas, a luz é a mais útil. A luz fertiliza o solo, a luz guia, a luz reanima. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Sem a luz, este mundo seria um vazio obscuro. Somos crentes verdadeiros? Nesse caso, consideremos novamente a nossa posição e as nossas responsabilidades. Né? Então, o isentão é aquele cara que se dá ao luxo de ser como um Pôncio Pilatos. Certo? Nós cristãos podemos ter esse posicionamento de Pilatos? Nunca, jamais. Ah, mas ele foi necessário para a crucificação de Jesus. Isso mesmo, para a crucificação de Jesus. Jesus já foi crucificado e ressuscitou. Então agora, a não ser que alguém aí queira ser crucificado, né, para tentar expiar o pecado de alguém, mas eu tenho certeza que vai ser falho. Né? Se quiserem, podemos fazer até uma aposta aí. Né? Então nós não podemos desfrutar desse luxo que Pilatos desfrutou, certo? Toda vez que um cristão lava as mãos diante de alguma escolha na sociedade, essa sociedade se transforma em caos. Né? Hoje em dia, nós vemos cristãos lavando as mãos em relação ao casamento gay, em relação às drogas, em relação à liberação do aborto, né? Em relação a regimes totalitários. E aí? Né? Na hora de pagar o preço, ninguém quer. Na hora de correr o perigo, né? Na hora de correr o risco, daí é todo mundo, mas eu sou inocente. Não, você já se torna culpado na hora que você lava suas mãos diante do problema. É a mesma situação que eu estou passando por uma rua, vejo uma mulher sendo assaltada, ou uma adolescente, seja o que for. Eu tenho condições de ajudar essa pessoa a se salvar. Eu passo assim bem de boas, né? Opa, não é comigo. Ou eu viro a rua. Eu tive a oportunidade de fazer o bem. Eu sabia que eu tinha condições de fazer o bem, mas eu lavei minhas mãos. Ou seja, eu cometi pecado. Eu cometi pecado porque eu poderia ter livrado aquela pessoa daquele mal. Certo? Mas aí você ia ter que praticar algum mal também, porque você ia precisar usar a sua força física para libertar essa pessoa. Pois é. Mas usar a força física é um mal. Depende. É um mal menor do que o mal maior que ia acontecer ali. O mal menor que eu deveria praticar para salvar a pessoa não seria um mal moral. Seria um mal natural, um mal consequente de um mal moral, que é a pessoa colocando a vida da outra em perigo. Certo? Ali no versículo 16, Jesus diz assim: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Aqui Jesus não está pregando salvação pelas obras. Né? Jesus só está evidenciando que com as suas boas obras, com as nossas boas obras, nós vamos evidenciar a glória de Deus, né? que reside em nós. Né? Nós não devemos tapar a boca em privacidade e obscuridade, alegando contemplação, modéstia ou autopreservação. Ali nos versículos anteriores, né, quando Jesus está finalizando a questão das bem-aventuranças,
Ele diz o seguinte: felizes, né, ou bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Né? Então, a gente querer se privar de pregar o evangelho ou de mostrar que somos filhos de Deus ao mundo é o mesmo posicionamento do isentão. Né? Porque estaríamos apenas buscando a nossa autopreservação, a preservação da nossa imagem. Né? Porque quando a gente quer agradar o mundo, como Jesus disse, né, não estamos agradando a Deus. Por quê? Porque quando servimos a um, desagradamos ao outro. Por isso que são duas situações completamente antagônicas. Né? Devemos ministrar, trabalhar e servir segundo o dom que recebemos, para que assim evidenciemos de fato que somos seguidores de Cristo. Né? Então, aí a gente entra na questão de que o cristianismo, além de ser uma religião que preza pelo conceito etéreo, né? Nós devemos entender que o cristianismo também é uma religião que preza pelo social. Só que pelo social, não pelo socialismo, certo? Porque hoje há muita confusão diante desses tipos de visões. Né? O cristianismo possui uma cosmovisão, né? Uma visão de mundo metafísica, com valores eternos, e o socialismo, né? Ele apresenta uma proposta ateísta. Ele apresenta uma proposta materialista. É o aqui e o agora com os valores subjetivos. Né? Então, se é subjetivo, o que é bom para mim não é bom para vocês. No conceito materialista. E para dar uma ilustrada do quão antagônicas são as visões, né, como nós já conhecemos bastante acerca da visão bíblica, eu trouxe aqui a ilustração algo que pode ser usado como ilustração, escrito pelo Friedrich Engels, no jornal The New Moral World. Ele diz, abre aspas, ele diz assim: é, portanto, curioso que, enquanto os socialistas ingleses são geralmente opostos ao cristianismo e têm que sofrer todos os prejuízos de um povo verdadeiramente cristão, né? Então, para os socialistas, conviver com cristãos já é um prejuízo. Né? Por quê? Porque o cristão preza pela liberdade, pela propriedade e pela família, principalmente pela vida. Né? Os comunistas franceses, mesmo sendo parte de uma nação celebrada por sua infidelidade, são cristãos. Né? O próprio Engels, um dos pais do novo comunismo aí, fica impressionado com isso. Um de seus favoritos jargões é que cristianismo é comunismo. Né? Em francês, né? Eu não sei falar francês, mas eu insisto em ler aqui o lema deles. Le christianisme, c'est le communisme. Eu não tenho aquele sotaque esquisito deles, né? Então já era. Com isso, eles tentam provar na Bíblia o estado de comunismo no qual os primeiros cristãos foram ditos ter vivido, etc. Mas tudo isso mostra apenas que essas pessoas boas não são os melhores cristãos. Embora eles se colocam como sendo, porque se eles fossem, eles conheceriam melhor a Bíblia e descobririam que, se algumas poucas passagens da Bíblia talvez são favoráveis ao comunismo, o espírito geral das doutrinas bíblicas é, na verdade, totalmente oposto a ele, assim como cada medida racional. Né? Então, para refutar um cristão socialista, a gente cita um socialista. Simples assim.
E como o próprio líder do movimento deles disse, né, parafraseando aqui, cristão é bem-vindo do lado de fora do comunismo. Certo? E para nós cristãos, né, comunista bom é comunista convertido. Né? Porque outro conceito muito praticado pelos comunistas em toda a história da igreja, né, ali no século XX, né, hoje tem aquele jargão popular aí do povão, né, que bandido bom é bandido morto. Mas, para os comunistas, cristão bom é cristão morto. Então, está na hora da gente fazer a diferença no meio dessa galera aí, né? Então, é isso. Então, assim, né, é nosso dever ser sal e luz diante dessas pessoas, levando bom ensino, doação, dedicação e conforto a elas. Né? Porque a gente percebe, ao conversar com seja comunismo, seja socialismo ou qualquer outra ideologia materialista, quando a gente conversa com essas pessoas, né, a gente percebe que, dá para perceber que há um vazio. Né? Dostoiévski disse certa vez que há no coração humano um vazio do tamanho de Deus. Né? Porque quando estamos sem Deus, o nosso vazio é infinito. Né? Então só o infinito, né? Só o onipotente, o onipresente e o onisciente pode nos preencher. Né? Então aqueles que veem a luz de Cristo em nós podem ser persuadidos, não a nos glorificar, mas glorificar o nosso Pai que está no céu. Né? Através das nossas ações, das nossas palavras, da nossa pregação do Evangelho, nós podemos fazer esse ponto de contato. Né? É uma forma do Espírito Santo falar ao coração de outra pessoa. Né? E para encerrar, eu deixo aqui a reflexão do puritano Matthew Henry. Ele diz o seguinte: a glória de Deus é a maior coisa que devemos buscar em tudo o que fizermos. Não devemos apenas nos esforçar para que possamos glorificar a Deus, mas precisamos fazer o possível para levar outras pessoas a glorificá-lo também. Amém?